Tu sabia que toda doença começa no espírito e não no corpo? Então o que acontece com o espírito quando eu pego aquela gripezinha? Ou uma doença mais grave? Aliás, se toda doença começa no espírito, quer dizer que eu não preciso mais me tratar num médico? A gente vai ver tudo isso agora. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Pedro Branco, sou escritor, espírita, professor e autor do livro Uma Colheita de Inverno. Hoje a gente vai falar sobre doenças e como é que elas funcionam com o corpo físico, mas principalmente com o corpo espiritual. Então a gente vai abordar desde uma simples gripezinha até doenças bem sérias, como o câncer, por exemplo. Por isso, fica aí um aviso muito importante para vocês. Cada caso clínico é único e precisa ser avaliado por profissionais capacitados. Uma gripe, por exemplo, não atinge duas pessoas da mesma maneira exata, então não vamos sair por aí generalizando e buscando uma resposta mágica para todos os problemas, beleza? Como eu disse antes, toda doença tem origem no espírito. Algumas vezes uma enfermidade pode ser um reflexo de algo que a gente trouxe de vidas passadas. Quando a gente reencarna, nosso corpo espiritual, ou perispírito, traz informações essenciais para moldar o nosso corpo físico ao longo da vida. Isso inclui certos traços corporais úteis para a nossa próxima existência e até mesmo a predisposições a algumas doenças que a gente precisa enfrentar para aprender uma lição. Em outros casos, a doença é algo adquirido nessa vida mesmo, por consequência de nossas ações atuais. Por exemplo, se eu andar de pé descalço e não me agasalhar bem no inverno, existe uma grande chance de eu me gripar. Isso é uma consequência direta das minhas ações de não me manter aquecido, concorda? Mas tem mais coisas por trás disso aí. Tu lembra, né, das 3 partes que formam o nosso corpo quando a gente está vivo? Se tu não lembra, eu falei disso num outro vídeo sobre a morte do ator Paulo Gustavo, e eu vou deixar linkado aqui em cima no izinho para vocês assistirem mais tarde. Mas vamos relembrar aí rapidinho. Quando a gente está encarnado, nosso corpo pode ser dividido em 3 partes simples. A matéria, que é o corpo físico, de carne. Nosso corpo espiritual, que é um envoltório semimaterial extraído da atmosfera terrestre. E nós mesmos, espíritos, fonte de inteligência e absolutamente etéreos. Como somos totalmente materiais, não podemos entrar em contato direto com o corpo físico. Então o perispírito faz o intermédio entre um e outro. O médium Raul Teixeira, grande nome do espiritismo no Brasil, define o ser humano como um feixe de luz pensante, formado de energia cósmica e parte dessa mesma energia. Logo, se nós somos energia pura, temos um padrão vibratório único, definido pela maneira como a gente pensa e age. Cada um de nós tem uma frequência vibratória no seu perispírito, e ela influencia diretamente o corpo físico, tornando ele mais ou menos vulnerável a certas influências da matéria. Quando a gente pensa assim, fica mais fácil entender por que certas pessoas já nascem com mais disposição a terem determinadas doenças. Ou porque o sistema imunológico dessas pessoas está sempre mais fraco que o normal. Ou até porque elas têm certas características genéticas que favorecem o aparecimento de algumas enfermidades. Em geral, isso significa que a gente ainda pode melhorar o nosso campo mental. Isso é, a maneira como a gente mentaliza o mundo e canaliza os nossos sentimentos e pensamentos. A boa notícia é que isso é perfeitamente reversível. Mudar o meu padrão vibratório para alcançar frequências mais elevadas faz com que eu melhore o meu sistema imunológico e me torne menos propenso a desenvolver certas doenças. Mas como é que faz isso? Para começar, a gente pode mudar alguns hábitos. Não falar mal das pessoas, praticar paciência, ser mais gentil e amigo dos outros, não ficar notando os erros que as pessoas cometem. Coisas assim nos elevam espiritualmente. Além disso, leituras saudáveis, prática da meditação e oração, refletir sobre as nossas ações e principalmente maneirar na prática do julgamento pesado, seja com os outros ou seja consigo mesmo. Combinando isso com práticas saudáveis de alimentação, exercício e sono, então certamente tu vai ter uma melhora significativa na tua qualidade de vida. E tem mais uma coisa que tu pode fazer para ajudar na manutenção do teu campo mental, que é a prática da caridade. E tu pode começar a caridade agora mesmo, se inscrevendo no meu canal e curtindo esse vídeo. Não, mas falando sério,
curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, vocês me dão uma mão imensa e eu não consigo nem agradecer. E além de tudo, vocês ficam por dentro cada vez que sair um vídeo novo, então todo mundo sai ganhando. Agora vem uma pergunta bem importante. Se as doenças começam no espírito e não no corpo, quer dizer que eu não preciso mais consultar médico quando eu me sentir mal? E a resposta é que precisa sim, precisa muito! Para explicar isso, vou citar o próprio Jesus Cristo, que certo dia, andando por aí, foi abordado por algumas pessoas que perguntaram: E aí? O que o senhor acha que a gente deve fazer? Pagar imposto para César ou não? E Jesus então pediu a moeda e perguntou: De quem é o rosto que está gravado aí? De César. Eles responderam. Então o Cristo responde simplesmente: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que isso significa, afinal? Bem fácil de explicar. Encarnados aqui na Terra, a gente tem dois deveres que precisam estar sempre em harmonia. O primeiro é com as obrigações espirituais, que é tudo que envolve o meu crescimento moral, o amadurecimento dos meus sentimentos. A segunda obrigação é com as coisas materiais. Deus me deu um corpo físico para que eu trabalhasse com ele. É meu dever cuidar para que meu corpo esteja sempre na melhor condição possível. Para isso, ele também permite e incentiva o desenvolvimento da ciência e da medicina. Então, ir ao médico, tomar medicações adequadamente e manter uma prática saudável de exercícios e alimentação nada mais é do que cuidar de um presente que Deus nos deu. Quando a gente adoece, é muito importante sim ir no médico. Prestar atenção no que ele tem para dizer, não abandonar os tratamentos e se medicar sempre que preciso. E ao mesmo tempo, ter fé, orar pedindo auxílio, não deixar cair o nosso padrão vibratório e, tanto quanto possível, não se deixar bater também. É isso que significa dar a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Quer dizer, cuidar do material, mas também do espiritual. E por fim, a gente tem os casos das doenças que parece que não tem cura ou daquelas que são muito difíceis de vencer. Como é que a gente procede nessas situações? É importante que a gente lembre dessas duas coisas aqui. Em primeiro lugar, toda dificuldade na nossa vida é uma oportunidade de crescimento dada por Deus, nunca um castigo. E o primeiro passo para passar por essa dificuldade é encará-la assim mesmo, como uma oportunidade. Deus não pune e nem inflige males gratuitamente. Uma doença de qualquer tipo é sempre sinal de que tem alguma coisa errada. E quanto antes a gente aprender o que significa esse sinal, melhor. Em segundo lugar, vamos tentar lembrar de uma sugestão de Emmanuel, o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier. Ele nos pede que façamos uma leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Cristo Consolador. Em certo momento do capítulo, temos a seguinte máxima dita por Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como que a gente interpreta isso? É que a fé na espiritualidade nos permite encontrar forças contra essas dificuldades. Mas vê bem que Jesus não disse que ele iria nos curar, mas que iria nos aliviar. Porque nem sempre a cura é o melhor pra gente. A lição por trás da doença é que é o objetivo, e não a cura a qualquer custo. Então, quanto antes a gente for atrás desse esclarecimento, melhor para nossa saúde. Afinal, se toda doença parte do espírito, então toda cura parte da fé. Fé em Deus e fé na medicina que Deus nos deu aqui na Terra. E aí, gostaram do vídeo? Então não se esquece de curtir e de se inscrever no canal. E se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre doenças, espiritualidade, ou tirar dúvidas, fazer perguntas, contar histórias, deixa aí nos comentários que eu vou adorar responder um por um depois. Ou vocês podem me procurar direto no meu Instagram, que tá aparecendo em algum lugar aqui agora. E como sempre, tem sugestões de outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Fiquem bem, saudáveis e que os bons espíritos acompanhem vocês sempre.